Olá, turma, espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para gravar esse vídeo, uma pequena aula para que vocês possam estudar um pouco sobre redação, aproveitando como nós estamos aí nesse modelo de aulas aí online pela plataforma aí da Prefeitura. E aí eu resolvi essa semana falar um pouquinho com vocês e vou estar mandando aí, vocês estão recebendo aí um texto, são apenas um texto pequeno, menos de 3 páginas, 2 páginas e meia, muito pequeno, e aí alguns conceitos sobre redação, porque vocês precisam trabalhar esse conteúdo. E aí eu pretendo, quando nós voltarmos, nós trabalharmos aí em todas as turmas um pouquinho sobre redação, tipo de redação, como nós fazemos uma redação, e daí para vocês algumas dicas para que vocês já comecem a trabalhar aí essa questão da produção escrita, que é algo que vocês têm que já desenvolver desde cedo, porque isso é fundamental aí para a vida de vocês enquanto estudantes. Então aí o texto que vocês tem em mãos aí, nos apresenta aí o conteúdo tipos de redação. Em primeiro lugar, chamar a atenção de vocês que redação vem do ato de redigir. Redigir quer dizer escrever. Então tudo aquilo que você escreve, em certo sentido, você está praticando, você está exercendo o ato de redigir, portanto uma redação. Então, num sentido assim geral, redação é bem mais abrangente, o ato de redigir, o ato de escrever. Seja escrever, no caso, à mão, ou escrever, no caso, num computador. Quando você está escrevendo um texto, você está, em certa medida, fazendo uma redação. Bem, em primeiro momento, nós temos aí no texto os tipos de redação. Quais são os principais tipos de redação? Aí nós temos aí 3 tipos de redações que são aí os principais. O primeiro tipo, aí no primeiro tópico, o primeiro tipo de redação é a dissertação. O que é uma dissertação? Vou estar lendo e aí eu faço um comentário. A dissertação é um texto argumentativo em que o escritor disserta sobre determinado assunto, porém sempre com um teor opinativo. Então, nesse primeiro parágrafo,
está nos apresentando aí o conceito de uma dissertação, esse tipo de redação, que é uma dissertação que consiste exatamente em um texto argumentativo. Aí vocês têm que entender qual é o conceito de argumentar. O que é fazer uma argumentação? A argumentação é você exatamente usar do discurso, usar das palavras, a fim de você convencer alguém daquilo que você está falando. Então, se por exemplo você quer fazer com que alguém ele aceite o que você está falando, ele venha acreditar e concordar e até mesmo fazer aquilo que você almeja, você vai fazer isso através de argumento. Então a ideia do argumento é exatamente qual é a finalidade de um argumento. É convencer alguém a acreditar naquilo que você está falando. Então o que é um texto dissertativo? O que é uma dissertação? É exatamente um tipo de texto que você vai estar abordando um assunto, vai estar abordando um tema, usando de argumentos, a fim de que aquele que leia o seu texto, ele venha se convencer de que você está falando algo correto, que você está falando algo que tem lógica, que merece ser levado a sério. Então essa é a ideia de um texto dissertativo. É aquele texto que vai usar do argumento, o escritor usa do argumento em torno de um determinado assunto. Aí um determinado assunto você vai estar argumentando e dentro do argumento, é claro, você vai estar dando a sua opinião, a sua maneira de enxergar, de defender o tema em questão. Então, em síntese, essa é a ideia de um texto dissertativo. Também aí, no outro parágrafo, nos apresenta o seguinte: o texto dissertativo ele é pautado na exposição de ideias. É claro, você vai argumentar em torno de ideias. Então, o texto dissertativo ele vai expor, vai apresentar ideias para, no caso, quem está lendo o texto. Então, a exposição de ideias, argumentos e ponto de vista do locutor, de quem está falando, apresenta uma estrutura básica dividida em 3 partes. Então, no texto dissertativo, você vai apresentar ideias por meio de argumentos, e existem 3 partes básicas de um texto dissertativo, que são exatamente a introdução, que a gente chama também de tese, o desenvolvimento, que é a antítese, e a conclusão, que é uma nova tese. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um texto dissertativo, necessariamente, ele terá que ter essas 3 partes. A primeira parte é a introdução, que aqui também é chamado de tese. O que é isso? É quando você vai apresentar o tema para o leitor. Você vai apresentar o tema e esse tema ele é apresentado por meio de uma tese. O que é uma tese? Uma tese é você fazer uma afirmação ou uma negação em torno de um tema. Por exemplo, suponhamos que eu quero fazer uma dissertação sobre a corrupção. Aí eu vou apresentar esse tema na introdução, de maneira que eu possa estar apresentando uma tese. Por exemplo, eu posso dizer que a corrupção é uma realidade presente em várias partes do mundo, em vários países do mundo, e no Brasil não é diferente, porque nós estamos convivendo na atualidade com um índice alarmante de... Aí você vai falar sobre o termo da corrupção. Então você está o quê? Você está levantando uma tese que ultimamente no mundo tem tido corrupção e no Brasil a corrupção está, vamos dizer, se apresentando de uma forma alarmante. Então isto é exatamente uma introdução, isto é uma tese. Então em síntese, a introdução é exatamente você vai apresentar a tese, você vai apresentar aquilo que você pretende, vamos dizer assim, argumentar durante aí no desenvolvimento do seu texto. Então isso é a introdução. O desenvolvimento é exatamente chamado de antítese, é quando você vai defender de fato essa tese. Você levantou uma tese na introdução, agora você vai usar argumentos, sejam argumentos que venham trazer os aspectos favoráveis daquela temática, no outro parágrafo, aspectos, no caso, contrário da temática, seja num argumento que, um momento, num parágrafo, você apresente aspectos, por exemplo, de uma época distante, como se dava aquela temática, e no outro parágrafo, a época atual. Você pode ter várias abordagens para apresentar um tema. No entanto, no desenvolvimento
da sua redação, da sua dissertação, é exatamente o momento onde você vai desenvolver a temática, a tese que você apresentou na introdução. Então, o desenvolvimento é o momento da argumentação, onde você vai fazer isso em pelo menos 2 parágrafos. Pode ser 2, 3 ou 4 parágrafos, mas no desenvolvimento é exatamente o momento onde você vai discursar em torno do tema que você apresentou na introdução. E, finalmente, vem a conclusão, que seria o quê? Uma espécie de uma nova tese, como o texto está apresentando aí, que no momento da conclusão você vai se posicionar dando uma solução para o problema apresentado. Então, se na introdução você apresentou o problema, você argumentou sobre a realidade do problema, você agora tem que dar uma solução, ou seja, o que nós devemos fazer diante do problema. Se você vai falar da corrupção, no caso na tese, no desenvolvimento você usou argumento, na conclusão, por exemplo, você ia dizer o quê? Que diante do esforço é necessário que todos nós paramos para refletir, para que possamos achar um caminho seguro para dar fim à corrupção, ou pelo menos diminuir a corrupção no nosso país, responsabilizando aqueles que estão envolvidos em tal prática. Então isso seria um exemplo de uma tese, que seria, no caso, uma tese de conclusão, que seria uma nova tese, uma solução para o problema apresentado. Então aí basicamente nós vimos exatamente o que é uma dissertação. É um texto que você vai usar de argumento, você vai defender uma ideia a fim de convencer o leitor, e nesse texto você terá lá uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tranquilo? Então é só uma visão geral, por enquanto panorâmica, do que seria um texto dissertativo. Por sua vez, nós temos um outro tipo de redação, que é a redação descritiva, que é uma descrição. O que seria isso? A descrição é um texto baseado na exposição, relato de objetos pessoais, lugares, acontecimentos. Por isso, a descrição está pautada na narração minuciosa, na qual o locutor oferece uma impressão sobre algo. Então, o que é descrever? Um texto descritivo é exatamente você vai expor, você vai relatar, no caso, um tema, sobre um objeto, um lugar, uma pessoa, um acontecimento, mas de maneira que você possa passar detalhes daquilo que você está falando. É como se fosse um retrato verbal. É você descrever todas as partes, vamos dizer assim, de um objeto, de um acontecimento, todos os detalhes, fazer uma descrição de uma pessoa, dizer todas as suas características. Então, isso que é uma descrição. Então, um texto descritivo, quando alguém pedir para vocês fazerem um texto descritivo, você já tem que ter em mente que você vai dizer todas as partes, você vai trazer detalhes daquilo que você vai descrever. Suponhamos que você vai descrever uma sala de aula, você vai dizer todos os elementos, as partes de uma sala de aula. Você vai descrever uma pessoa, você vai dizer como ela é, se ela é baixa, se ela é alta, magra, gorda, se ela é, no caso, branca, preta, etc. Então você vai dar um retrato verbal daquilo. Se for sobre um tema, você vai discorrer também falando pormenores, dando detalhes, no caso do tema que você vai estar, então, fazendo aí a descrição. Então essa é a ideia de descrição. É dizer partes pormenores de algo que você queira descrever. A descrição, ela pode ser objetiva, que seria uma descrição direta, simples e concreta. É você descrever diretamente, no caso, o objeto, a coisa que você vai descrever. Ou ela pode ser subjetiva, quando há emoção presente. É quando você está descrevendo, mas ao mesmo tempo você está usando de um certo sentimento, uma linguagem mais sentimental, mais emocional. Seria essa descrição mais subjetiva. Tranquilo? Então isso é o que nós chamamos de redação descritiva. Também nós temos um outro tipo de redação, que é exatamente a narrativa, que é a narração. O que é isso? A característica mais marcante da narração é que esse tipo de texto, o locutor conta ou narra um fato, uma história. Então o que é uma narração? Narração é você narrar fatos, narrar uma história, e geralmente um texto narrativo, você vai estar basicamente contando uma história. Lá você vai citar personagens, lugares, no caso vai ter um narrador que está narrando a história, vai ter as personagens, vai ter um ambiente, vai ter um enredo.
Então, o texto narrativo é aquele texto que a maioria de nós temos contato. No caso, você lê uma história, você lê, por exemplo, uma lenda, uma fábula, um conto, etc. Geralmente são textos que, na sua maioria, estão dentro do gênero narrativo. Então, aí o tipo de redação narrativa exatamente tem como essa característica a narração, onde há um locutor que vai estar narrando um fato ou vai estar narrando uma história. Por esse motivo, os elementos básicos de um texto de narrativa ou de uma narração são qual? É o enredo. Que é o enredo? O enredo é a própria história, a própria trama da história. Seria um enredo, como se fosse a própria história em si, os acontecimentos, como eles estão encadeados. Então isso seria o enredo, que é um elemento fundamental num texto narrativo. Temos também o tempo, porque toda história ela vai acontecer num tempo, seja um tempo cronológico em dias, meses, anos, ou seja um tempo psicológico, onde a história passa apenas na mente, no caso das personagens. Então o tempo é um elemento fundamental numa narrativa ou numa narração. Também o espaço, porque toda ação acontece no tempo, mas no espaço, que seria aí o lugar físico. E também, numa narrativa, é claro, ela tem que ter personagens. Por quê? Porque se não tiver personagem, não existe a história. É a personagem, ou são as personagens, melhor dizendo, que fazem com que a história ela venha a acontecer. Então, esses são os elementos da narrativa de um texto narrativo, de uma redação narrativa. Os principais são o quê? Enredo, tempo, espaço e personagens. Uma outra informação que o texto nos traz aí é o seguinte: a narrativa ela é feita por meio de um narrador, tem que ter alguém, é claro, que narre, o qual esse narrador ele pode ser um narrador em primeira pessoa. Então, em primeira pessoa é exatamente aquele narrador que ele está fazendo parte, ele está dizendo, no caso, eu fiz isso, aquilo, de repente, eu fui em tal lugar. Então esse é um narrador em primeira pessoa, que é exatamente o narrador que faz parte da história. Então o narrador de primeira pessoa ele faz parte da história. Um outro tipo de narrador é o narrador observador, que é em terceira pessoa, que ele vai dizer, e eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Então a história está narrada em terceira pessoa, mostrando o quê? Que esse narrador ele se distancia da história, ele não faz parte da história. Ele está narrando a história, por isso ele narra em terceira pessoa. E existe o narrador onisciente, que pode ser em primeira e em terceira. O que é o narrador onisciente? É aquele narrador exatamente que ele, vamos dizer assim, ele interfere nas personagens. Ele, além de estar narrando, pode narrar em terceira pessoa, ele também ele faz parte da história, ele é uma personagem da história, ele entra na mente das personagens, ele conhece a história e ele também está envolvido na história. A ideia de ser onisciente é porque ele sabe o que passa na cabeça das personagens, é como se ele entrasse na mente das personagens. Aí a ideia dele ser onisciente. Não obstante o narrador personagem participar da história, enquanto o narrador observador não participa da história. Já o narrador, isso aqui é uma diferenciação muito interessante, eu vou reler, que diz o seguinte: não obstante, o narrador personagem, ele vai participar da história, porque ele é uma personagem, que é aquele narrador, como nós já falamos, em primeira pessoa. Então ele participa da história, enquanto o narrador observador, que é o de terceira pessoa, ele não participa da história. Por sua vez, o narrador onisciente, ele vai contar a história em terceira pessoa, mas ele pode interferir na narrativa por meio da primeira pessoa. Aquilo que eu falei. Então o narrador onisciente, ele vai contar a história em terceira, mas ele interfere também na primeira pessoa, uma vez que ele também está consciente, ele faz parte da história. Bem, esses foram os 3 tipos de redação que eu quis aqui passar para vocês. E aí vem ainda, logo em sequência, nos é apresentado aí elementos que são fundamentais para uma boa redação, que é exatamente o uso da coerência e da coesão. Coerência e coesão. Ou seja, toda a redação, seja ela dissertativa, descritiva ou narrativa, ela deve ter coerência e coesão. Lembrando que coerência, antes de eu explicar o conteúdo em si, a coerência fala da ideia de um texto que tenha sentido. Então, um texto que tenha sentido, que tem lógica, ele é um texto coerente.
E a coesão é o quê? A coesão é exatamente um texto gramaticalmente estruturado, onde se usa bem a questão do sujeito, do predicado, dos pronomes, dos conectivos, etc. Ou seja, é um texto bem estruturado, gramaticalmente falando, é o que nós chamamos de coesão. E coerência é o sentido do texto, tranquilo? Então vamos ver aqui o que nós temos escrito sobre coerência. A coerência é uma característica muito importante do texto e está intimamente relacionada ao significado do tecido textual, ou seja, a coerência fala do sentido do texto, é um texto com sentido, ou seja, quando você produz um texto, uma redação, é necessário que tenha sentido, que alguém ao ler sua redação encontre sentido naquilo que você está falando. Bem, por isso devemos levar em consideração os três principais, ou princípios básicos, para que um texto ele seja coerente, para que um texto ele tenha sentido. Qual é o primeiro princípio para que um texto ele tenha coerência? É o princípio da não contradição. O que é isso? Ideias que se contradizem, ou seja, um texto ele não pode contradizer, ou seja, você fala uma coisa num parágrafo e no outro você está falando ao contrário, contra aquilo que você falou anteriormente. Então a ideia da contradição, você não pode se contradizer num texto, uma vez que no texto você está apresentando uma ideia para o leitor, você não pode estar, por exemplo, apresentando aquela ideia de uma forma e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, desfazendo, contrariando com aquilo que você está apresentando. Então não pode haver contradição. Você está defendendo uma ideia e de repente está defendendo outra ideia, contradizendo com aquilo que você estava falando anteriormente. Então uma das características de um texto para que ele tenha coerência, para que ele tenha sentido, é exatamente o princípio da não contradição. O texto ele não pode entrar em contradição. Um outro princípio também é o princípio da não tautologia. Talvez seja uma palavra nova para você. O que é um texto? O que é a tautologia? É exatamente a repetição excessiva de palavras ou ideias. Ou seja, é aquele texto que você escreve e fica dizendo toda hora a mesma coisa, mesmo que usando outras palavras, fica enrolando, mas falando direto a mesma coisa, como se andasse em círculo. Isso é um texto, vamos dizer assim, tautológico, isso é o que nós chamamos de tautologia, que torna um texto embromatório, que é como se você quisesse ali, estivesse enganando o leitor, dando volta, ou falando a mesma coisa, usando outras palavras. Então isso pega ruim para um texto, e isso diminui a coerência, diminui o sentido, a qualidade de um texto. Então deve-se evitar esta questão, a tautologia. E o outro princípio, que é também fundamental para que um texto tenha coerência, é o princípio da relevância, ou seja, o princípio da relevância, textos que não se relacionam, ou seja, um texto ele tem que ter relevância. Aquilo que você escreve no texto tem que ter relevância. Alguém ao ler tem que perceber que de fato o que você fala tem lógica, que o que você fala tem sentido, que o que você fala pode ser levado a sério, o que você fala pode ser praticado na realidade. Isso é ter relevância, que as coisas que você fala, elas têm relação com a realidade, não é algo desconectado com a realidade. Então, que sejam coisas relevantes, que sejam coisas dignas, vamos dizer assim, de serem levadas a sério. É a relação lógica entre as ideias de um texto, fazendo com que umas completem o sentido das outras e não contradizem. Com isso, forma um todo significativo que é o texto. Então, no geral, a coerência é exatamente um texto que tenha lógica, que tenha sentido, que, vamos dizer assim, que faça sentido alguém ler, que ele entenda alguma coisa, ele perceba que, no caso, aquele texto não está dizendo coisa por coisa. E um outro elemento do texto fundamental é a coesão. Nós vimos a coerência, que é o sentido, agora vamos ver a coesão, que é a ideia do sentido, da estrutura, melhor dizendo, gramatical. Do verbo coesão, do verbo coerir, ou seja, unir, ligar, a coesão do texto está pautada na utilização correta dos conectivos. Quais são os conectivos? Usar bem, por exemplo, uma conjunção, uma preposição, a própria pontuação. Então, o uso correto dos pronomes.
Então, o uso correto dos conectivos, saber onde colocar uma conjunção, um pronome, uma preposição, qual pronome colocar, qual conjunção colocar, é isso que nós chamamos de elementos de coesão. É um texto coeso, esse texto onde você sabe utilizar bem os elementos gramaticais. Muito importante lembrar que um texto não é um emaranhado de frases, e por esse motivo a coesão é uma característica fundamental para tornar um texto coesivo. Ela é a conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo e da frase. Então, coesão é exatamente essa conexão que existe, no caso, entre um período e um parágrafo, entre as frases que vão se juntarem para formar períodos, períodos que formam parágrafo, parágrafos que vão formar um texto como um todo. Então, esses elementos de ligação que traz harmonia em um texto é o que nós vamos chamar de coesão, certo? Essa é a ideia da coesão. Também, uma outra coisa aqui bem interessante nós observarmos aí na sequência do texto, são muitos os conectivos de um texto, e sua utilização dependerá da ideia a ser transmitida, ou seja, cada conectivo ele traz um sentido para o texto. Se eu uso, por exemplo, a conjunção e dá uma ideia de adição de ideias. Mas se eu usar a conjunção porém, dá ideia o quê? De ideias contrárias, de adversidade. Então eu tenho que saber usar os conectivos, não é colocar qualquer conectivo. Então, por exemplo, se eu estou dizendo algo que eu quero acrescentar mais uma outra ideia, de mais uma ação, por exemplo, que o texto exprima, eu vou usar o quê? Uma conjunção aditiva, que eu estou adicionando ideias. Mas se eu quero trazer uma ideia contrária, uma ideia adversa, eu vou usar uma conjunção adversativa, um mais, um porém, etc. Então, isto que é usar os elementos de coesão. Então, existem vários tipos de elementos coesivos. Aí, na sequência, o texto apresenta conectivos, por exemplo, que dá a ideia de propriedade, de tempo, de semelhança, de condição, de adição, de dúvida, de ênfase, de surpresa, de esclarecimento, de lugar, de conclusão, finalidade, de causa, no caso uso porquê, também de consequência, explicação, pois, porque também é uma explicativa, de oposição, no caso aí porém, todavia, pode dar ideia de oposição, ou ideia de alternativa, ora, ou, são conectivos que dá ideias aí no caso de alternância. Então aqui foram alguns exemplos, e logo abaixo aí tem o seguinte: esses elementos coesivos estabelecem a conexão entre os termos. São eles, por exemplo, as conjunções, é um elemento coesivo. O uso das conjunções, mais, porém, porque, pois, etc. As preposições de, pora, por, sobre, sob, são elementos, no caso aí, coesivos, que são as preposições. Os advérbios, por exemplo, muito, lentamente, não, são advérbios também que são conectivos. Os pronomes eu, tu, ele, nós, vós, eles e etc. são elementos aí conectivos. Tranquilo? Então, a coesão num texto, ela é também fundamental. Tranquilo? E aí, para finalizar, vocês têm algumas dicas de redação, que aí eu quero que vocês depois leiam esse texto, escute aí ao vídeo, acompanhando aí, se possível, pelo texto, que eu quero que vocês copiem no caderno todo esse conteúdo, e aí vocês estarão aí, no caso, também copiando essas dicas, que são fundamentais e nós iremos utilizar aí no decorrer do ano. Então, dicas de redação. Escrevendo um texto nota 10. Acompanhe nossas dicas de redação, que vão te ajudar a escrever mais e melhor. Você tem dificuldade para escrever um bom texto? Aqui é um questionamento. Se a sua resposta for sim, não se desespere. Dúvidas são companhias recorrentes para a maioria das pessoas quando o assunto é escrever uma redação. Em vez de ficar nervoso toda vez que o professor ou professora pedir uma composição, que tal conhecer 10 dicas de redação que vão facilitar bastante o processo de escrita? Então, basicamente aqui,
O texto está aqui nos apresentando, aí tem o site do texto, que vocês terão acesso, está nos apresentando aqui 10 dicas de como você fazer uma boa redação. Então, 10 dicas fundamentais para a produção de uma redação. Vamos à primeira dica. A primeira dica, quem lê mais, escreve melhor. Vou ler e depois eu comento. Não adianta querer escrever bem se você corre dos livros. Quando lemos, temos a oportunidade de observar a língua portuguesa em funcionamento, pois as palavras só ganham vida quando estão inseridas em um determinado contexto. Quando lemos, temos também a oportunidade de observar as regras gramaticais em ação. Portanto, nada de preguiça. Escolha a sua próxima leitura. Então, primeira dica para uma boa redação: leia. Quanto mais você lê, mais você vai ter contato com a escrita, com a norma escrita, a norma padrão, com a norma da língua portuguesa, e você terá mais possibilidade de escrever melhor. Por quê? Porque além de você ter contato com a gramática, com a escrita das palavras, você vai ter um arcabouço maior de palavras e também as ideias. A leitura nos desperta, a crítica nos desperta para a reflexão, nos dá ideia para poder escrever, para produzir. Então, alguém que não lê terá muita dificuldade em escrever bem. É necessário, é claro, existem pessoas que elas não leem, mas elas, no caso, assistem a jornal, elas ouvem as pessoas, ela tem algum meio de desenvolver, vamos dizer assim, esse seu lado da informação. Mas, em última análise, dentro daquilo que o texto apresenta, uma das dicas fundamentais para alguém escrever bem uma redação é exatamente ler. Quem ler mais, escreve melhor. Então, a primeira dica, procure ler. Se você tem preguiça de ler, é um desafio a leitura, sim, mas à medida que você começa a ler, você vai exercitando, logo você pega o gosto pela leitura e você vai perceber que a sua escrita ela vai melhorar e muito quando você desenvolver o hábito da leitura. Então, quem lê, escreve melhor. Guarde essa dica. Segunda dica, pratique a escrita. A escrita ela tem que ser praticada. Infelizmente, nós percebemos que a maioria dos alunos vai praticar a redação, às vezes, lá no terceiro ano do ensino médio. Ou, no caso, vai fazer o Enem, um vestibular, e fica aí tentando querer escrever, aprender, fazer uma redação, quando, na verdade, para você escrever bem, além da leitura, que foi a primeira dica, é necessário que você tenha o hábito de escrever. Daí, no caso aqui, a minha ideia de já estar trabalhando com vocês aí no Fundamental 2, já a partir do 7º ano e também do 6º ano, trabalhar essa questão da redação para que vocês possam desenvolver o hábito da leitura, o hábito da escrita, para que de fato vocês possam, vamos dizer assim, crescer enquanto produtores de texto, tranquilo? Então é necessário que vocês pratiquem a escrita. Se você não praticar, como vai colocar em ação tudo aquilo que aprendeu na escola e nos livros? Treine, faça rascunhos e peça para que alguém corrija e aponte o que deve ser melhorado. Que tal pedir para o professor, a professora de língua portuguesa? Então aqui é uma dica, que você tem que desenvolver o hábito da escrita, estar praticando e peça o professor, peça alguém para ler o seu texto, apontar os erros, para que você possa estar melhorando na escrita. Portanto, aí a segunda dica, pratique a escrita. Terceira dica, respeite o número de linhas exigido. Isso aqui é muito importante. Quando você for fazer uma redação, se o professor, por exemplo, falar que é 20 linhas, você tem que procurar se exercitar para escrever. É claro que o professor diz entre 15 a 20 linhas. Então você tem que exercitar-se para escrever dentro desse limite. Se entre 15 a 20, você pode escrever 15, pode escrever até 20, mas pode escrever 18, 17, 19, etc. Mas o certo é que você tem que atingir o limite mínimo e o máximo exigido. Por quê? Porque quando você for fazer uma redação para o Enem, para um vestibular, lá terá o mínimo de linhas que você tem que escrever e o máximo que você terá que escrever. Então isso não é frescura do professor. É necessário que você leve a sério, respeite o número de linhas exigida na redação, tranquilo?
Então essa dica aí não se esqueça. Nada de fazer um texto minúsculo, pequeno demais, e nada de fazer um texto enorme, porque certamente ele vai deixar o seu leitor desanimado. Se a professora ou o professor impor um limite de linhas, respeite. Então é necessário que você procure respeitar os limites de linha. Quarta dica, releia o seu texto. Isso aqui é muito interessante. Às vezes o aluno ele tem preguiça. Quando ele escreve o texto e a primeira escrita, a primeira cópia, ele já quer entregar ao professor. Não é aconselhável fazer isso. O normal é que você escreva seu texto, você leia o texto, tanto de vezes que for necessário, para que você também perceba a necessidade, sempre há necessidade de passar a limpo, de corrigir alguma palavra que foi escrita errado, alguma ideia que está entrando em contradição. Então, é necessário que você leia o seu texto antes de entregá-lo. Leia antes, faça as observações para depois passá-lo a limpo. Então, esse ato, essa dica, esse passo da releitura do texto, ele é fundamental, que é a quarta dica, releia seu texto. Não tenha pressa, como já diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Terminou de escrever o seu texto, releia-o. Nada de entregar sem antes revisar cada palavra. Então, a releitura de um texto é fundamental. Aí, a quinta dica, depois de você reler seu texto, qual é a quinta dica? Fique atento à estrutura do texto. Seu texto tem que estar o quê? Bem estruturado. Um bom texto deve conter todas as suas partes, que seria a estrutura de um texto, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Tem que ter essa estrutura. Então, um bom texto deve conter todas as partes, introdução, desenvolvimento, conclusão, bem desenvolvidas e articuladas, que é a ideia da coesão, como também tem que ter coerência. O texto ideal deve ter, por volta, aí como um texto, ele tem que ter uma redação, ela deve ter o quê? Aí, em relação a quantos parágrafos? Aqui há uma dica muito importante. O texto ideal deve ter por volta de 4 a 5 parágrafos. Geralmente um parágrafo da introdução, aí geralmente vem pelo menos 2 parágrafos no desenvolvimento, aí já vai para 3 parágrafos, e um parágrafo da conclusão. Ou pode ter, no caso, um parágrafo de desenvolvimento, de introdução, 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Mas geralmente entre 3 a 4 parágrafos, no caso 4 a 5 parágrafos, deve girar o seu texto dissertativo, ou a sua redação, melhor dizendo. Então, o texto ideal deve ter por volta de 4 a 5 parágrafos, um tamanho razoável para explorar suas ideias. Então, esses 4 ou 5 parágrafos é um tamanho razoável de um texto para você dar conta, no caso da exposição das ideias, no caso no seu texto. Então, isso aí é muito importante. Uma sexta dica, seja objetivo. O que é seja objetivo? Ser objetivo é você ir direto ao assunto, não ficar enrolando, não ficar dando volta. Você tem que falar de maneira direta, o mais claro possível, para que alguém entenda o que você está falando. Então, a sexta dica, seja objetivo. O que significa? Não acrescentar em seu texto nada que não vá contribuir para a apresentação das ideias. Sabe aqueles chavões, aqueles clichês, aquelas palavras, me diga com quem tu anda, que eu sei quem tu és, é vivendo que se aprende. Isso são chavões. Tira isso do seu texto, essas palavras, essas frases já prontas. Não usa isso, você tem que ter ideias suas, entendeu? Que façam sentido, que tenham argumentos. E não tá pegando clichês, palavras já, frases já prontas. Pois esqueça-os, pois normalmente elas são apenas representação da falta de conteúdo das ideias. Então, geralmente, quando eu lanço mão de frases prontas, é exatamente porque eu não tenho ideia, eu fico pegando frases que eu vi num canto e no outro para poder encher o meu texto. Então, tenha cuidado, seja bem objetivo, seja claro, fala aquilo que você pensa de maneira clara e objetiva. Sétima dica, fique atento às margens e ao recuo dos parágrafos. Isso aqui é muito interessante. Interessantíssima. Ao escrever um texto, seja para qual for a disciplina, para português, geografia, história, seja lá qual for a disciplina, você deve ter cuidado, você deve estar atento às margens e aos recuos dos parágrafos. O que é a margem? Tem as linhas, no caso do caderno, ou da folha que você vai escrever a redação, você deve saber o quê? Que você deve iniciar o texto, no caso, no tocante ao parágrafo, dar uma distância
pequena, ali no caso mais ou menos da largura de um dedo mínimo, você vai aí no caso dar essa distânciazinha e começa a escrever, que esse recua um pouco da margem, que é a marca do parágrafo. Aí você começa a escrever até o limite da linha lá vertical que limita as linhas. E aí quando você passa para outra linha, você já tem que começar no início do outro limite, no caso aí do lado esquerdo. Então você deve, ao escrever, você tem que obedecer a margem do caderno, não pode escrever antes da margem, nem passando da margem, e também deve dar o recuo necessário que marca o início de cada parágrafo. Isso vocês não podem esquecer. E a gente percebe que na prática a maioria dos alunos não obedecem a margem do caderno, como também não obedece o recuo do parágrafo. É necessário que ao produzir um texto, seja ela uma dissertação, uma narrativa, uma descrição, que você obedeça a margem, no caso do caderno, e obedeça o recuo do parágrafo. Tranquilo? Então isso é uma dica muito importante. Então, fique atento às margens, ao recuo dos parágrafos. Organize seu texto. Uma redação que não respeita as margens e os recuos do parágrafo fica praticamente ininteligível, perde o caráter de redação. Não se esqueça também de caprichar na letra. Lembre-se de que uma redação deve ser lida por alguém. E esse alguém precisa entender tudo que você escreveu. Isso aqui é muito interessante. Além de obedecer a margem do caderno, os limites da margem, obedecer o recuo do parágrafo, tenha cuidado com as letras. Faça uma letra que dê para alguém entender. Não letras pequenininhas demais, nem letras grandes demais. Procure praticar a grafia para que você tenha aí uma boa caligrafia, que você escreva de fato, no caso, de uma forma o mais legível possível. Então, levem essa dica a sério. 8ª dica, atenção com o título. Quando for dar um título para o seu texto, prefira frases curtas e, se possível, nominais, isto é, sem verbos. Não precisa pontuar ao final. Aqui tem muitas informações importantes. Quanto ao título de uma redação, olha, você tem a opção de colocar o título, geralmente, você tem a opção de colocar o título ou não. A não ser que quem peça para você fazer redação, no caso de um concurso, um vestibular, o professor, ele exige que você coloque o título. Mas em boa parte, no caso assim, de vestibulares, geralmente não há obrigatoriedade de dar um título à sua redação. Então, quando você não vai dar um título, você já na primeira linha já começa a desenvolver o tema, fazendo já a introdução. Quando você vai dar um título, você coloca o título na primeira linha, salta uma linha e na outra linha começa a fazer, no caso, a introdução. Mas vamos supor que você queira dar o título à sua redação, o que é difícil arrumar um título para um texto, que o título tem que ter sentido com o que você escreveu, mas suponhamos que você vai dar um título. Quais são as dicas quanto ao título? Em primeiro lugar, você vai colocar uma frase que seja uma frase curta. Um título não é um período, é uma frase bem curta. Uma frase ali com 2, 3 palavras, 4 no máximo. Pode ser com uma palavra só. Então, o título são poucas palavras. Então, aqui uma frase curta. Uma outra observação, de preferência que essa frase seja uma frase nominal, ou seja, que não tenha verbo. Por quê? Porque o verbo já dá a entender que há uma ação, que é algo mais envolvendo, vamos dizer assim, algo passível de um desenvolvimento maior já dentro do próprio título. Então, por exemplo, se eu coloco assim, o título a corrupção hoje. Aí é uma frase, o que? Corrupção hoje, uma frase nominal. Mas se eu colocar assim, como combater a corrupção? Aí eu já estou colocando um verbo, aí já é como se já tivesse, vamos dizer, um certo desenvolvimento de ideia no próprio título. Então, o aconselhável é que o título ele seja nominal, que não tenha verbo. Não é que não possa colocar com verbo, mas é aconselhável um título sem verbo. E uma outra informação, ao dar um título ao seu texto, não pontue. Não vai colocar, por exemplo, a corrupção, ponto. Não faça isso. Não coloque pontuação no seu título. Ponto final. Não coloque. O título tem que ser uma frase. Daí a necessidade aí, num caso assim, o perigo de você fazer, no caso, uma vez que toda frase, ela tem que ter, para ser frase, ela tem que ter pontuação, e o título não é uma frase, é um título, como já está dizendo.
Então, quando você, no caso, você constrói uma frase com um verbo, aí às vezes exige uma interrogação, uma afirmação, uma exclamação, daí ser uma frase nominal. Seu nome, de fato, o título é um nome do conteúdo para ficar mais claro. E também não confundir título com tema. O tema é o conteúdo que você vai tratar e o título é uma palavra ou duas que você dá aquele nome, vamos dizer, ao seu texto. Bem, a penúltima dica: evite períodos longos. Sabe quando você se anima e começa a escrever sem parar? Pois é, até nessa hora é preciso ficar atento, pois se você não tomar cuidado, seus períodos vão ficar longos e isso certamente prejudicará o desenvolvimento das ideias. Pontue seu texto com mais frequência, permita que seu leitor sinta prazer ao ler. Isso aqui é muito interessante. Em relação à questão dos períodos, o que é um período? Período é uma frase que começa com letra maiúscula e termina com ponto. Então, toda vez que você começa uma frase com letra maiúscula e aparece um ponto, seja interrogação, exclamação, isso está encerrando um período. Então, o período começa com letra maiúscula e termina com um ponto. Então, o que está colocando aqui? Que você deve ter cuidado para não fazer períodos muito longos. Imagine você construir um período que seja com 5, 6 frases. Aí já é um período imenso. Geralmente um período ele é mais curto, para dar tempo, no caso, fechar uma ideia, para a questão até de assimilação das ideias. Então tenha muito cuidado para não começar a escrever e lá no final coloca um ponto. Aí você já vai cansar o leitor e fica difícil de acompanhar a ideia, de acompanhar o pensamento. Então o período ele tem que ser um período razoável. Geralmente períodos mais curtos. Não é que você vai escrever uma palavra e ponto, outra palavra, não é isso. Mas escreva, no caso, uma frase que tenha sentido, um período que tenha sentido e procure pontuar quando você fechar uma ideia dentro, no caso, de um parágrafo. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa ideia, com a questão dos períodos muito longos. E a última dica: se na sua prova, no caso, você vai fazer uma prova, vamos pôr uma prova aí integrada, como às vezes a gente faz na escola, ou vai fazer um Enem, ou vai fazer um vestibular, seja lá o que for, essa dica ela é fundamental. Se na sua prova houver redação, comece por ela. Então você vai fazer, vamos supor, você vai fazer hoje a prova de português, história, geografia e redação, suponhamos. Português, história, geografia e redação. Então o que você vai fazer primeiro? É indicado que primeiro você faça logo a prova de redação. Você faça logo a prova de redação para que você, no caso, as suas ideias, a sua cabeça, que ali está, vamos dizer assim, mais aberta no início da prova, você possa colocar logo suas ideias. Ainda que você, no caso, não queira deixar a redação totalmente pronta, pelo menos faça logo o rascunho da sua redação, as ideias principais, faça a sua redação antes mesmo de passar a limpo. Primeiro, nesse primeiro rascunho, é bom você fazer logo de cara. Mesmo que depois que você faça o rascunho, você dê um tempo para responder outras questões, que alguns até aconselham que seria melhor fazer o rascunho, deixa a parte, vai resolver outras questões, depois você volta para o rascunho, você vai ter mais condição de descobrir alguma coisa que você colocou e não deveria colocar, perceber algum erro gramatical. Mas o certo é que, ao ter que fazer outras provas e tiver a prova de redação naquele dia, é aconselhável que, em primeiro lugar, você faça a prova de redação. Então vamos ver o que nós temos escrito aqui nessa dica. Geralmente, as redações são responsáveis por boa parte da nossa nota em uma avaliação de língua portuguesa e até mesmo nos vestibulares. Para não correr o risco de ter que escrever correndo, comece pelo texto. Geralmente, nos concursos vestibulares, uma parte considerável da nota é para a redação. E há muitos alunos, por exemplo, que nunca conseguem chegar à universidade exatamente porque perdem na prova de redação. Então procure desenvolver o hábito, quando tiver que fazer várias provas, dê logo prioridade à prova de redação. Então espero que eu tenha contribuído aí com a informação para vocês. Eu peço a vocês que vocês copiem todo esse texto, copiem esse texto, depois tire aí uma foto da cópia aí do texto, comprovando que copiaram, e mande para mim na sexta-feira, final de semana, sexta-feira, vocês mandem para mim. Desse material aqui, por enquanto eu não vou mandar uma redação para vocês fazerem agora, eu quero só que vocês entrem em contato com esses princípios
para se produzir uma redação, aí os tipos de redação, as dicas que eu passei. Vocês devem copiar no caderno, devem ler várias vezes. Eu sugiro que vocês primeiro copiem, no caso, o conteúdo no caderno. São só 3 páginas aqui e é bem assim, espaçoso de um parágrafo para o outro. E depois vocês reassistam ao vídeo e vá acompanhando, no caso, a leitura, a explicação, ouvindo o vídeo que eu gravei, e vocês vão acompanhando a explicação através do vídeo para que vocês tirem todas as dúvidas. E caso tenha alguma dúvida, é só mandar uma mensagem de áudio ou de texto para mim, que eu estarei respondendo, ok? Então, bons estudos, espero que eu tenha contribuído. Não esqueça, vocês têm que copiar esse conteúdo todinho no caderno e no fim de semana, na sexta-feira, mandar uma foto comprovando que vocês copiaram. Valeu? Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês e não deixem de fazer atividade, viu, gente? Não deixem de fazer atividade para que vocês possam aí ter o mínimo de prejuízo durante esse período aí que nós não podemos estar aí juntos estudando, mas eu espero que em breve nós possamos estar juntos para estarmos aí compartilhando aí da companhia um do outro, estar estudando e colocando em dia aí, no caso, as nossas ideias, os nossos estudos. Valeu, um abraço e que Deus abençoe a cada um de vocês e toda a sua família. Até a próxima.